Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Quero começar esse vídeo aqui hoje agradecendo, né, o carinho de vocês, por todas as mensagens de força, por tudo mesmo, pela compreensão. Eu já devia ter gravado esse vídeo para vocês, mas realmente assim, eu tentei por várias vezes e não estava, como ainda está muito difícil, né? Para quem me acompanha, viu o vídeo anterior e assim, não consegui falar. Então eu coloquei uns momentos assim mais felizes, né? Depois que a gente descobriu a gravidez, informando que infelizmente o nosso bebê não sobreviveu, né? Eu vou deixar aqui um pedacinho do vídeo, né? Para quem tá chegando agora, que não sabe ainda, não viu o vídeo, para poder entender um pouco melhor os nossos melhores momentos assim que a gente descobriu a gravidez. E eu já volto falando para vocês então, depois disso, né? Como que está sendo esses últimos dias, como tudo aconteceu. Então fica aí ligadinho até o final que eu vou mostrar só um pedacinho aí para quem não viu ainda. Então, pessoal, então foi isso, né? Foi tudo muito rápido, eu engravidei naturalmente, mas infelizmente Deus quis assim. Resumidamente, para vocês entenderem, como eu já tinha contado anteriormente, tudo começou, o meu drama começou quando eu descobri na primeira ultrassom que o saco gestacional já era pequeno pelo tempo de gestação. Eu até marquei aqui para eu poder não esquecer. A primeira ultrassom que eu fiz foi no dia 13 de outubro. Aparentemente estava tudo bem, deu para ouvir o coração do bebê. E aí, além do saco gestacional estar um pouco pequeno, pela última data da minha menstruação, ainda estava dando uma semana a menos da contagem, certo? Então, a partir daí já veio aquela tristeza, preocupação, porque assim, para mim isso era novo, não sabia que isso acontecia também. E isso foi numa terça-feira, dia 13. Na quinta-feira, eu tinha um retorno com meu médico para ver essa ultra. E logo de manhã eu já tive um corrimento um pouco rosado. Eu já achei estranho, até então não tinha tido nenhum sangramento, tava tudo normal. Isso foi no dia 15. Aí o médico que me atendeu foi na UBS aqui do bairro que eu moro, só pediu para ter um pouco de atenção e a gente a partir dali acompanhar a gestação, não uma vez por mês, que seria o normal, mas sim semanal, toda semana marcar uma consulta para acompanhando. Porque na sexta-feira, que foi no dia 16, aí já veio um corrimento maior, né, e marrom. Então já foi mais preocupante. Aí o médico me deu um encaminhamento para eu ir para o hospital e ali fazer alguns exames. Lá feito o exame, tava o colo do útero fechado, deu para ouvir os batimentos do bebê também. Porém, no sábado, já dia seguinte, 17, esse sangramento marrom ele aumentou e já estava mais para um lado rosado, vermelho, bem mais vermelho, já não estava tão marrom. Voltei para emergência novamente. A médica só fez o toque, não quis repetir o exame de ultrassom. Disse que como eu já tinha feito um dia antes, então possivelmente nada ia ter mudado. Com o toque, ela viu também que o colo do útero estava fechado e me passou ultragestão. Então isso foi uma semana. Ela falou que só se aumentasse o sangramento eu poderia voltar. Então, última consulta em emergência no dia 17.
Então, assim, e assim, o sofrimento era diário, né? Como se diz, acho que Deus já estava me preparando para o pior. Porque desde o dia 13, realmente, era todo dia uma preocupação, um medo atrás do outro. Do dia 17, eu fui ter uma nova ultra no dia 27, então passado 10 dias. Que quando, gente, foi o dia que confirmou o óbito, né? Então foi assim, a gente não demorou muito para ser atendido, foi na maternidade pública mesmo. Não tenho que reclamar, todo atendimento que eu tive pelo SUS até aquele momento estava tudo perfeito, me atendendo super bem. E foi assim, meu esposo nesse dia tava comigo, sabe? Eu não tava sentindo bem, preocupada, né? E assim, uma sensação um pouco ruim. E eu muito nervosa, tremendo muito. Eu pedi para ele que ele fosse comigo, assim como ele foi na primeira também. E nisso, uma médica, né? Ela pediu para eu deitar. Lá não poderia usar celular. E o meu esposo, ele, assim, eu deitada na maca, né? A médica do lado. E o meu esposo, tipo, sentido nos meus pés. Então ele tava mais afastado lá na parede. E ela explicou: olha, eu vou olhar, vou ver e depois eu te explico tudo. Eu falei: tudo bem. Aí ela começou a mexer, e eu naquela aflição. E eu percebi que alguma coisa tava de errado quando ela apertava o botãozinho para ver o coração. Não fazia barulho algum. Ela não me falava, mas eu sabia, porque ela apertava um botão e ficava um sinal da linha reta, né? Aquele pi, né? Não tinha aquele batimento. E eu via que por várias vezes ela tentava e ela não falava nada pra mim. E meu esposo vendo tudo isso. Então ali ele já tava vendo. E eu percebia que ele tava nervoso, mas também ele não podia falar nada. Então quando ela veio falar pra mim, eu já sabia. E ela ficou muito tempo mexendo, olhando tudo, sabe? E quando ela veio falar comigo, assim, parecia um anjo. Ela soube falar, ela teve as palavras assim mais leve, né? Porque qualquer coisa que falasse naquele momento não, eu sei que não ia me confortar, mas a forma que ela conduziu a situação, ela foi uma pessoa muito querida, sabe? Eu vi ela não como uma profissional, mas assim, um amigo, um ser humano ali que tem o sentimento também, né? E ela olhou pra mim e falou assim: mãe, é o seu primeiro bebê? Aí eu falei: não, nós temos já um filho de 5 anos. Dela, então, mamãe, aqui mostra que o coraçãozinho parou com 7 semanas. Pela contagem da menstruação, já era pra eu estar com 9 semanas e 1 ou 2 dias. E ela assim, ó, o coraçãozinho parou, né? Desenvolver com 7 semanas e 5 dias. Depois do dia que você foi na emergência, daí como eu levei todos os exames, né, ela viu tudo, eu expliquei tudo, o que tinha acontecido, né, nos últimos dias. Ela falou assim, olha, por algum motivo, o coraçãozinho do bebê parou com 7 semanas e 5 dias. Aparentemente, assim, não tem um motivo aqui para eu poder te falar agora, não tem descolamento, não tem nada de diferente aqui. Desde a primeira ultrassom, o saco gestacional estava pequeno, mas o bebê desenvolveu, ele dobrou de tamanho da última ultrassom, o saco gestacional também estava desenvolvendo, mas por algum motivo o coraçãozinho dele parou. E ela dizia, mas pense que se isso aconteceu agora, talvez Deus está livrando vocês de um sofrimento maior futuramente, talvez alguma malformação, assim, mas infelizmente não tem como dizer o que aconteceu, sabe? Na hora, assim, parecia
que eu tava fora de mim. E ela falava, eu não conseguia nem ter reação. Parecia que eu não conseguia nem ouvir aquilo, sabe? Por mais que eu sabia que tinha algum problema, algo estava errado, que não estava tudo bem, né? Por questão desse corrimento marrom, eu imaginava talvez ter alguma notícia não muito boa, mas a última coisa que passaria não passou na minha cabeça, que eu ia chegar lá e o meu bebê não ia estar vivo mais. Eu não sei nem dizer assim, depois que eu saí da sala, que eu fiquei aguardando qual que foi meu sentimento. Eu acho assim, eu não consegui sentir tristeza naquele momento, um choro, desespero. Eu fiquei, como que eu posso dizer, talvez um ódio, não sei dizer, gente, eu não sei, era uma coisa ruim assim dentro de mim, por que que aquilo acontecia? Mas nenhum momento eu questionei a Deus, falei, porque Deus está fazendo isso comigo? Por que que isso tem que acontecer? Não, gente, porque assim, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé, e assim, não tem por que eu me revoltar com Deus, né? Porque Deus que sabe de todas as coisas. Talvez meu bebê ia sofrer aqui no mundo, eu ia sofrer junto com ele, então Deus quis assim. Mas na hora eu não tinha reação, eu não sei, era aquela uma coisa ruim assim dentro de mim, um sentimento ruim que eu tive naquele momento, sabe? E não sei explicar, a tristeza mesmo, entender, veio depois mesmo que a gente saiu de lá. E aí a médica que fez o exame falou assim: vocês vão voltar para o hospital, para emergência, para ver se vai fazer uma curetagem ou você vai aguardar, porque se fosse para eu aguardar o meu corpo expelir, eu teria que aguardar até 30 dias, que é o prazo normal, né? Caso meu corpo não tivesse nenhuma mudança, nada, aí eu teria que fazer essa tal curetagem. E assim, né, eu saí dali sem saber o que fazer. Como eu já tinha consulta depois de 2 dias, eu preferi aguardar. Aí a gente saiu de lá, chegamos em casa, no caminho eu falei com a minha mãe, contei pra ela, cheguei que minha sogra tava aqui cuidando do Pedro, contei pra ela, e assim, aparentemente eu estava bem, mas depois que eu deitei, que chegou a noite, aí sim, aí o mundo desabou. E eu fui entender o que realmente estava acontecendo, que eu tinha perdido meu bebê já estava sem vida dentro de mim, e aquilo ali assim, sabe, é só quem passa, é só quem passa para entender mesmo o que que é. E assim, gente, foi, para quem me acompanha, foi muito, muito, muito planejado mesmo. A gente, desde o início do ano, quis tentar, a gente teve que esperar o tempo certo, no primeiro mês conseguiu. E assim, por mais que eu tenho muitas pessoas próximas, a gente vê muitas pessoas passando por isso, não passava isso na minha cabeça, gente, nenhum momento, assim, não passava, sabe, que eu ia perder o meu bebê mesmo. Então, aí eu fui na consulta, o médico falou assim, já me deu encaminhamento, né, pra ir pro hospital, pra ver se eles iam fazer curetagem, qual que seria o procedimento, e eu quis esperar. Eu falei assim, que eu não queria passar por essa curetagem no momento, também pode ser um pouco agressivo para o corpo, talvez fazer algo ruim para o meu útero, assim já tinha me explicado. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou deixar o encaminhamento com você, se você sangrar, sentir dor, já vai para emergência, que lá eles fazem os procedimentos. E eu quis aguardar. E eles falaram assim que eu teria que acompanhar, né? A cada uma semana fazer ultrassom para ver se estava tudo bem, porque tem o risco de infecção, né? Alguma coisa assim. Então, aí eu esperei. Aí na mesma semana, eu fui na quinta, na quarta, aí na sexta-feira eu fiz aí a consulta pelo convênio, né, com a ginecologista que vai estar me acompanhando agora. Ela me orientou da mesma forma, tentar guardar pelo menos mais uns 10 dias, 15 dias no máximo, e aí depois fazer o procedimento. Que nascendo natural seria até melhor pra mim, né?
como muitas pessoas, né, tentou me confortar, assim como os médicos, né, diziam pra mim que isso não quer dizer que vai acontecer novamente, né? Infelizmente aconteceu agora, é sim, mas isso não significa que se eu fosse tentar novamente, né, que isso iria acontecer. Só que assim, gente, essa é a última coisa que a gente consegue pensar. Eu sinceramente assim, eu não consigo ficar pensando nisso agora, sabe? Ah, eu vou tentar. Pode ser que sim, né? Porque é o que eu quero muito poder sim ter um outro bebê. Me dói muito quando o Pedro pergunta, mãe, quando o bebê vai voltar? Eu expliquei para ele assim que o bebê precisou voltar com o papai do céu, porque na minha barriga tava sem espaço, então ele precisava ficar com o papai do céu. Então assim, ele sempre me pergunta. Então é as horas que mais dói, sabe? Aí então, deixa eu só ver aqui, nessa última consulta, foi no dia 30 de outubro, numa sexta-feira. Aí ela pediu para eu aguardar. Aí aguardei e voltei fazer o exame no dia 3. Permanecia do mesmo jeito, sem nenhum descolamento, sem sangramento, sem nenhum sinal que meu corpo iria expelir naturalmente. Isso já estava se completando quase 20 dias que o bebê estava sem vida e isso já estava me torturando, eu não sabia mais o que fazer. Saí do exame, eu passei em uma casa de produtos naturais, né, de remédios naturais, pedi alguns produtos, alguns remédios que eu poderia tomar natural. Aí eles me passaram canela, mais outras folhas que eu tomei para limpar, unha de gato, acho que umas 5 folhas diferentes para eu fazer o chá bem quentinho a hora que fosse dormir e para tentar, né, que meu corpo expelisse. Em questão de canela, eu já tava tomando há uns 5 dias, mas nenhum sinal. Tomei água inglesa também, já tinha uns 3 dias que eu tava tomando água inglesa e nenhum sinal, saía só uma manchinha de sangue, mas nada demais. E tinha um outro remédio, acho que é buchinha, uma coisa assim, uma planta, buchinha, que também é até um remédio para sinusite, né, que eles me explicaram e me passaram também. Assim, eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui, porque eu acho até um pouco, posso dizer que é até perigoso, né? Porque assim, eu tomei, mas eu tenho medo, né, que outras pessoas possam, às vezes, ir comprar e fazer mal, né? E eu não quero ter isso pra mim, assim, a pessoa tomou porque eu falei e fazer mal pra essa pessoa. Então, gente, se tiver alguém passando por essa mesma situação, não tiver conseguindo expelir e quiser tomar algum remédio natural, vai nessas caixas de produtos naturais que eles indicam, eles sabem o que indicar para vocês, tá bom? Então eu tomei, né, à tarde, quando foi no dia 3, quando foi agora no dia 4, né, daí quando foi no dia 4 de novembro pela manhã, eu já amanheci com sangramento, muita dor nas costas, muita dor na costa, que foi da manhã toda, por volta de... E o sangramento começou a aumentar. Quando foi por volta de 12h30, a dor veio pra frente, na barriga, bem mais embaixo, assim, no pé da barriga, essa dor foi aumentando, o sangramento aumentando também. E foi a hora que meu corpo expulsou um primeiro pedaço, que poderia ser placenta, um pedaço pequeno que eu, na minha inocência, já achava que poderia ser. Passou mais uma hora e meia mais ou menos, a dor aumentou um pouco e aí saiu uns 2 pedaços grande mesmo, porque eu fiquei assim preocupada, falando, gente, tá saindo um pedaço de dentro de mim, eu não sei o que é. Fiquei preocupada de ter tomado os remédios sem indicação de ninguém, eu que fui lá e pedi para ver se tinha alguma coisa que me ajudasse, né, que assim, que se não fizer bem, mas que não faça mal, né? Foi isso que eu falei, expliquei o que tinha acontecido e assim, eu falei, eu preciso de algum remédio que ajude a minha menstruação descer. E assim, eles viram lá. E assim foi, gente, aí são mais 2 pedaços enormes. Na hora que saiu esses 2 pedaços enormes, assim, mais ou menos assim, ó, tamanho de 2 limão pequeno,
Meu esposo estava descansando, que ele tinha trabalhado à noite. Eu pedi pro meu filho vir chamar ele, né? Tadinho, ele levantou com tudo e foi no banheiro. E assim, eu tava um pouco fraca, né? Assim, eu tava suando muito. Eu tava com medo de acontecer alguma coisa, talvez eu desmaiar, não sei, perder um pouco o sentido. E aí eu pedi pra chamar o Pedro. O Pedro chamou meu esposo. E aí meu esposo me ajudou, ficou lá comigo um pouco, e muita dor, eu não conseguia levantar. Aí eu falei, gente, então. E eu tinha consulta nesse dia, no dia 4. Então foi que aí a dor foi diminuindo, foi dor intensa, foi mais ou menos 20 minutos, mas não dor de segurar, apertar a barriga, não, gente, foi dor mais suportável. Então eu consegui levantar, aí a gente se arrumou e a gente desceu, né, no postinho para consulta. Aí cheguei lá. Falei, olha, doutor, eu fiz o exame ontem, não estava mostrando, né, nenhum indicativo que meu corpo conseguiria expelir, mas hoje eu já amanheci com sangramentos e expliquei tudo que saiu e tal. E pra mim, gente, pra mim já tinha saído tudo, pra mim já não tinha mais nada. Aí o médico daqui, como é do posto, o BS, né, ele me deu um outro encaminhamento para voltar para o hospital, que é o hospital de referência de gestante, para fazer os exames, confirmar se já tinha saído tudo mesmo. Aí a gente voltou para casa, eu quis tomar um banho, né, pelo tudo que já tinha acontecido. E foi tudo muito rápido lá também. Quando chegou em casa, eu vim no banheiro, aí foi a parte mais difícil, porque foi o momento aonde que o saco gestacional saiu. Eu sentei, né, sentei no vaso, e eu senti alguma coisa saindo. Eu falei, nossa, mas o que será que pode ser isso? Eu peguei a sacolinha e coloquei na minha mão, porque eu não tinha luva nem nada, eu peguei. A hora que eu peguei, deu pra ver o bebê lá dentro, gente. Deu pra ver o bebê. É uma imagem, assim, que nunca vai sair da minha cabeça. Aquela bolinha, assim, pequenininha, com o bebezinho lá dentro. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia de forma alguma o que eu ia fazer, não sabia. Eu não tinha coragem de colocar na descarga, não tinha coragem. Eu coloquei num potinho, tomei meu banho, a gente foi pro hospital. Chegando lá, fez a ultrassom, fiz o hemograma completo, também fui atendida super rápido. E aí indicou que ainda tinha mais um pedaço para sair, que possivelmente seria da placenta. Aí eu já fiquei mais assim chateada, mais do que já tava, porque falei, ai meu Deus, passei por tudo isso, ainda será que eu vou ter que passar por uma curetagem? E eu não tava tendo um sangramento intenso, com fluxo, né? Depois de tudo que saiu, já tava diminuindo o sangramento. Aí voltamos para casa, o médico pediu para repetir uma ultrassom em 10 dias para confirmar se saiu tudo, e aí voltamos para casa. Isso na quarta-feira. Aí continuei tomando um chazinho. Quando foi na sexta, eu acordei com um pouquinho mais de dor de novo, um pouquinho nas costas, mais leve, um pouquinho no pé da barriga, e o sangramento aumentou um pouquinho. Aí quando eu fui lá, no banheiro, saiu mais um pedaço, que eu até surpreendi, eu achei que seria algo menor. Mas aí eu acredito que aí nesse dia, aí saiu o restante da placenta. E agora eu vou estar repetindo o exame na próxima terça-feira, que vai ser no dia 17 de novembro, para confirmar se realmente limpou, se meu útero tá limpo. E é isso, gente. Foi tudo isso que eu tenho passado esses dias. Não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair para lugar nenhum para tentar me distrair, não tenho vontade de estar no meio de, como que eu posso dizer, minha vontade é só ficar quieta, quietinha, né, eu tendo meu luto, porque, era só 7 semanas, sim, era 7 semanas, mas era uma vida,
Era um pedaço do meu esposo, era uma parte nossa. Eu ouvi o coraçãozinho bater por 2 vezes, em 2 exames. Eu peguei na minha mão um bebezinho. Podia estar tudo bem, poderia estar aqui na minha barriga agora, desenvolvendo, mas Deus não quis assim no momento. A gente tem que entender, respeitar, sem questionar. Tá difícil, não tá fácil, mas a gente tem que continuar. E depois que eu vi aquilo, eu percebi que isso acontece muito, muito, muito. Quantas pessoas me procuraram, acontecendo a mesma coisa, um dia antes, um dia depois, diariamente, gente, isso acontece muito. É muito triste saber que a gente tem que passar por isso, né? Não é todo mundo, mas se eu passei por isso é porque eu poderia suportar, eu vou suportar. Deus tá me fortalecendo, me deixando uma pessoa mais forte. E é isso, eu não tenho que questionar, né? A gente só tem que entender e deixar nas mãos de Deus. Eu demorei mesmo, né, pra vir aqui falar um pouquinho com vocês, mas realmente, gente, tava difícil mesmo, não é fácil. Não imaginei passar por isso. E é isso. Então, esse vídeo é para explicar um pouquinho melhor como tudo que aconteceu. Queria muito mesmo, né, ter gravado aí o vídeo dos primeiros sintomas, como muitas meninas me pediram. Mas, assim que eu me senti um pouco melhor, eu faço esse vídeo para vocês. Venho contar, assim, como foi os meus primeiros sintomas. Eu só preciso estar melhor mesmo, né? Para que eu possa contar aí com vocês, voltar aqui no canal aos pouquinho, né? Então é isso, pessoal. Espero muito, né, que vocês possam entender essa situação agora, que realmente não é fácil, mas nós já estamos superando. Vamos ficar bem. Tem dias que eu choro, passo uns 2, 3 dias bem. Ontem mesmo eu tive uma crise muito grande, né, no horário do meu trabalho, foi difícil, mas Deus está com todos nós, tá bom? Eu espero sim voltar no próximo vídeo melhor, né, estando melhor, uma aparência melhor para vocês, não tão abatida. Mas é assim, gente, a gente tem que mostrar a vida real para vocês entenderem realmente, né? Eu não vou vir aqui me encher de maquiagem, fingir que está tudo bem. As coisas estão melhorando, encaminhando, vai ficar bem, se Deus quiser. Então, pessoal, obrigado por todos vocês que assistiram o vídeo até aqui o final. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.